O que realmente significa falar com uma mulher e dominar a mente dela? Não como um cara legal desesperado, mas como um estrategista que sabe exatamente o que diz e por que diz. A maioria dos homens comete o mesmo erro. Eles falam com as mulheres a partir de um lugar de necessidade. Eles imploram por atenção, anseiam por aprovação e se rebaixam sem nem perceber. Então eles perguntam: por que ninguém me leva a sério? Hoje você vai descobrir como parar de implorar, como eliminar esse impulso de agradar e começar a falar com uma mulher com poder, não com carência. Porque falar com uma mulher e dominar a mente dela é uma arte letal, e apenas aqueles que a entendem se tornam o tipo de homem que ela nunca quer deixar ir. A diferença nunca esteve na sua aparência, na sua conta bancária ou no seu diploma. A diferença está em saber. Alguns homens entendem a psicologia feminina, e outros vivem confusos, frustrados e rejeitados. Nos próximos minutos, você aprenderá o método maquiavélico para falar com mulheres, como aqueles que nunca imploram, que nunca buscam aprovação e que acendem o desejo sem pedir uma única coisa. Vou te ensinar como dominar as emoções dela através da maneira como você fala, como ativar o desejo mais profundo dela sem nem tocá-la, e como fazê-la ver você não como um homem para ignorar, mas como um homem para obedecer e desejar. Se você é o tipo de homem que fica em branco perto de mulheres, se você sente que ela está apenas esperando para ir embora quando você fala, ou se você continua acabando na friend zone repetidas vezes, tudo isso está prestes a mudar. Mas antes, curta este vídeo porque você está prestes a ouvir segredos que 99% dos homens nunca terão coragem de aplicar. E se você ficar até o final, eu lhe darei uma técnica letal que você pode usar hoje à noite para prender psicologicamente qualquer mulher no seu jogo. E a parte mais brutal, ela nem saberá por quê. Por que é que alguns homens conseguem falar com uma mulher e dominá-la mentalmente com apenas algumas palavras, enquanto outros ficam bloqueados, imploram por atenção ou são ignorados como se não existissem? Não é sobre aparência, não é sobre dinheiro, não é sobre sorte, é sobre saber exatamente como falar com uma mulher e dominar a mente dela. E hoje você vai descobrir como parar de implorar, como parar de parecer carente e como se tornar o tipo de homem que as mulheres não conseguem ignorar. Porque quando você fala com uma mulher, você não está trocando palavras, você está trocando poder. Nos primeiros segundos, ela não está ouvindo o que você diz, ela está escaneando o que você projeta. Se você estiver inseguro, ela sentirá. Se você estiver ansioso, ela verá. Se você estiver tentando impressioná-la, ela saberá. E o pior de tudo, se ela sentir que você está lutando pela atenção dela, você já perdeu. Porque quem detém o poder em uma conversa é quem não precisa de validação. Outra técnica essencial: transições suaves. Nunca diga mudando de assunto, nunca force a mudança. Em vez disso, conecte-se com algo que ela diz e expanda para algo mais provocativo. Exemplo: ela diz que ama a natureza. Você diz que há algo selvagem na natureza, algo que nos lembre que nem tudo deve ser controlado. Você controla tudo na sua vida ou alguma vez deixa algo mais forte assumir o controle? Agora você não está falando sobre árvores, você está falando sobre controle, rendição, poder. Você está provocando introspecção. Você está plantando a semente de perder o controle, e isso agita os instintos mais profundos dela. Agora aqui está um movimento ainda mais poderoso. Faça perguntas que ela nunca se fez, porque quando uma mulher é surpreendida pelo que você a faz pensar, ela começa a associar esse sentimento a você, e isso constrói conexão emocional. Exemplos letais. O que é algo que a maioria das pessoas nunca imaginaria sobre você, mas se soubessem, mudaria tudo? Qual é a parte mais sombria da sua personalidade que você não mostra a todos? Com que tipo de homem você perderia o controle sem nem perceber? Estas não são perguntas casuais, elas são projetadas para atingir o não dito, o desprotegido, o proibido. E se você a fizer se sentir vista nesse nível, sem julgamento, você acabou de criar um vínculo que poucos homens alcançam. Lembre-se, você não está controlando o que ela diz, você está controlando o que ela sente enquanto diz. E uma vez que você faça isso, ela não vai apenas falar com você, ela vai desejar que a conversa nunca termine. Agora você sabe que falar com mulheres não é sobre impressioná-las, é sobre ativar o inconsciente delas.
E, como prometido, se você chegou até aqui, aqui está uma técnica específica que você pode usar hoje à noite para fazê-la pensar em você sem entender por quê. É simples, mas poderosa. Quando você estiver falando com ela, olhe diretamente nos olhos dela e diga isto em um tom calmo e firme. Há algo em você que me atrai e me inquieta ao mesmo tempo. Não sei se isso é uma coisa boa ou perigosa, mas definitivamente não é comum. Então fique em silêncio. Não explique, não sorria, não quebre a atenção. Apenas segure o silêncio, porque esse silêncio a devorará por dentro. Por que isso funciona? Porque você está introduzindo a atração ambígua, uma mistura de aprovação e desafio. Ela não sabe se você está aprovando ou sentindo algo sombrio nela. E como a mente odeia o inacabado, ela começará a pensar em você repetidas vezes. Você acabou de lançar um gancho emocional, um que dispara dúvida, curiosidade e fascinação. E se você entregar com o tom certo, é quase impossível para ela não reagir. O subconsciente dela começará a tentar resolver o mistério que você plantou, e você será o único com a resposta. Agora você sabe que não precisa implorar, você não precisa atuar, você só precisa aprender a falar na linguagem que o inconsciente dela não pode ignorar. Se você chegou até aqui, curta este vídeo, inscreva-se e aperte o sino de notificação para nunca perder uma gota do conhecimento que a maioria dos homens nunca entenderá. Vejo você no próximo vídeo. Ela está acostumada a ouvir as mesmas coisas. Você é bonita, você tem namorado, posso te pagar uma bebida? Você não faz nada disso. Você aparece e diz algo que quebra o roteiro mental dela. Algo inesperado, algo que a desequilibra. Por exemplo, eu não esperava encontrar alguém com um olhar tão calculado. Não é um elogio típico, não é um insulto, é uma afirmação ambígua, uma provocação suave, uma linha que a força a responder de um lugar diferente. E isso te dá controle. Agora, preste muita atenção. A mulher mais atraente não é a que fala mais, mas a que reage mais a você. Seu objetivo não é que ela apenas ouça. Seu objetivo é que ela reaja, ria, fique confusa, te desafie, até mesmo te provoque. Seja o que for, contanto que ela reaja, ela está se conectando emocionalmente. E mesmo uma pequena conexão emocional é o primeiro passo para que a mente dela comece a girar em torno de você. Lembre-se do que Maquiavel disse: os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelo intelecto. Todos veem, poucos entendem. Mulheres também. As mulheres julgam com base no que percebem, e o que elas devem perceber é um homem que não está tentando ser apreciado, mas um homem que sabe que pode conquistar se desejar. E quando essa confiança é combinada com desapego, presença e domínio emocional, você não está mais apenas tendo uma conversa, você está construindo uma atmosfera onde ela se sente intrigada, desafiada e, sem saber como, atraída por você. Então repita isso antes de cada interação. Eu não estou aqui para ser apreciado, estou aqui para dominar. E se você fizer bem, ela vai querer ficar. Dominar uma conversa com uma mulher não significa falar mais, não significa interrompê-la, corrigi-la ou tentar mostrar que você é mais inteligente do que ela. Dominar uma conversa significa guiá-la sutilmente exatamente para onde você quer que ela vá, sem que ela perceba, sem que pareça forçado e sem nunca ser acusado de manipulação. É uma arte sutil, uma dança entre liderança e graça, entre controle e a ilusão de que você não está no controle. E a primeira coisa que você precisa é entender a direção emocional da conversa. A maioria dos homens foca no tópico. Se ela menciona filmes, eles ficam lá. Se ela fala sobre trabalho, eles se adaptam e perguntam mais sobre isso. Mas não você. Você usa o tópico como um veículo para conduzir a conversa em direção à emoção, porque o que realmente importa não é sobre o que vocês estão falando, mas como ela se sente enquanto fala com você. Por exemplo, ela te diz que teve uma semana difícil no trabalho. A maioria dos homens diz: isso é uma droga, o que aconteceu? Previsível, fraco. Você diz: então suponho que você mereça se desligar um pouco, embora nem todos saibam como fazer isso corretamente. Deixe essa frase no ar, ambígua, misteriosa, com um toque de sedução. Então, suavemente, você muda. A propósito, você já fez algo completamente irracional apenas por instinto? Você acabou de mudar a conversa do chefe chato dela para o lado emocional e impulsivo dela.
Isso é direção emocional. É assim que você a guia lentamente em direção ao desejo, prazer, contradição, instinto. É aí que a atração vive, no espaço emocional onde os padrões dela começam a quebrar. E quando uma mulher pensa, ela começa a imaginar. E quando ela imagina, ela se envolve emocionalmente. Por exemplo, em vez de dizer, você tem olhos bonitos, diga, esses olhos devem estar escondendo mais de um segredo. Você sente a diferença? Um é um elogio básico previsível, o outro é um convite ao mistério. Você não está dizendo diretamente a ela que ela é bonita, você está deixando uma ideia no ar, uma que ela deve completar. E isso é muito mais poderoso. Porque agora você não está buscando a aprovação dela, você está controlando o jogo. Agora, aqui vem uma técnica ainda mais eficaz: desequilíbrio controlado. Quando você fala com uma mulher, você não deve estar totalmente disponível emocionalmente. Você deve criar pequenas doses de incerteza. Ela não deve saber com certeza se você está interessado ou simplesmente aproveitando o momento. A dúvida é o que a mantém fisgada. Você pode dizer algo como, eu não tenho certeza se você é o tipo de mulher que consegue me acompanhar. Você não está dizendo a ela que gosta dela, você também não a está rejeitando. Você está oferecendo um desafio sutil, e isso faz com que ela queira provar a si mesma. É aí que o ego dela entra no jogo, e quando o ego entra, o desejo segue. Agora, ouça isso. Seu tom de voz é tão importante quanto o que você diz. Uma voz lenta, com silêncios deliberados, cria tensão, e a tensão bem direcionada se torna atração. Você não precisa ser engraçado, você não precisa ser um especialista em tópicos interessantes. Você só precisa dominar seu ritmo, sua presença, sua intenção. E, acima de tudo, nunca tema o silêncio. A maioria dos homens, quando há um momento de silêncio, corre para preenchê-lo com qualquer coisa. Isso é um sinal de insegurança. Você permite o silêncio porque sabe que esse espaço, se bem manejado, faz com que ela sinta que algo está chegando, e ela começa a querer isso. Uma conversa poderosa não é um interrogatório, não é uma lista de perguntas vazias, é uma dança. Uma onde você lidera, mas faz com que ela sinta que é ela quem está se movendo. Lembre-se disto, as mulheres não querem te entender, elas querem te sentir. E se você conseguir fazê-la sentir curiosidade, intriga, segurança, tensão emocional, então você não está mais falando com ela, você está tocando a mente dela. E essa, meu amigo, é a verdadeira arte letal de falar com uma mulher. A maioria dos homens comete o erro mais caro ao falar com uma mulher. Eles querem ser apreciados, e esse é o problema. Desde o primeiro momento, a intenção deles está contaminada pela necessidade de aceitação, o desejo desesperado por aprovação. E você sabe o que acontece quando uma mulher sente isso? Ela perde todo o interesse, porque em sua mente inconsciente, aquele que busca validação se coloca abaixo dela, e você nunca deve estar abaixo dela. Você não fala com uma mulher para impressioná-la, você fala para ver se ela é digna de entrar no seu mundo. Claro assim. Porque apenas ser atraente não significa que ela mereça seu tempo, e essa mentalidade deve ser visível em cada palavra que você disser. Quando você falar com uma mulher, não se concentre em impressioná-la, faça com que ela queira te impressionar. Mude a dinâmica. Não responda a todas as perguntas dela imediatamente, não dê a ela acesso total à sua história. Em vez disso, solte frases como, há coisas que eu só compartilho quando sinto que a pessoa merece. Isso cria intriga, mas mais importante, cria valor. Você está deixando claro, sua atenção não é gratuita. Você não está buscando validação. Você é quem define os termos, e isso muda toda a energia entre vocês. Outra técnica brutal, quebre o padrão dela. E ela sente isso. Uma mulher detecta o homem que não precisa fazer barulho para ser notado, que não corre atrás de atenção, que não se justifica ou explica quem é. Esse homem a intriga, porque parece inacessível, parece perigoso e, no entanto, no controle. Esse contraste é o que a excita. Agora, ouça isso com atenção. Quando você fala com uma mulher, sua energia deve chegar antes da sua voz. Olhe para ela antes de cumprimentá-la. Deixe-a sentir que você está presente, que você está olhando para ela, não com desejo, mas com intenção. Não a elogie imediatamente. Não peça desculpas por interromper. Não haja grato pela atenção dela. Fale como se já soubesse que capturaria a atenção dela.
como se a resposta dela não mudasse seu estado, porque esse controle, esse desapego, essa solidez emocional mostra a ela algo que a maioria dos homens nunca faz: dominação. Não sobre ela, mas sobre si mesmo. Você deve ser o homem que não hesita, aquele que não cai em jogos, aquele que não precisa provar nada. Sua voz deve ser profunda, lenta, quase hipnótica. Não explique demais, não conte a ela a história da sua vida. Faça perguntas que vão ao âmago. Dê a ela silêncios para que ela os preencha. Crie momentos de tensão que a façam se perguntar o que você está pensando. Porque nesses momentos ela começa a imaginar. E, como você já sabe, o que uma mulher imagina, ela começa a desejar. Agora, ouça atentamente. Nunca entre em uma interação tentando evitar a rejeição. Isso imediatamente te coloca em uma posição enfraquecida. Você entra como se fosse o prêmio, como se tivesse a chave para uma experiência que ela ainda não viveu. E a verdade é que você tem, porque a maioria dos homens que se aproxima dela o faz com ansiedade, desespero, constrangimento. Mas você não. Você é uma anomalia. Você sabe o que transmite. Você escolhe cada palavra. Você controla a atmosfera. E isso a deixa inquieta, porque pela primeira vez ela não tem o controle emocional da situação. E quando uma mulher perde o controle emocional, ela se sente atraída por quem o tem. Isso é poder. E o poder, como disse Maquiavel, não se negocia, é imposto. Mas não pela força, não com gritos, não se exibindo. É imposto através da presença, intenção, energia, através de um olhar que não hesita, através de uma voz que não sobe nem desce, através de uma calma que a deixa louca. Então repita isso para si mesmo. Antes mesmo de falar com uma mulher, já estou seduzindo-a com meu silêncio, com minha postura, com meu desapego. E quando eu finalmente falo, ela já está no jogo. Ela só não sabe disso ainda. E é aí que seu verdadeiro poder começa. Falar com uma mulher não é sobre trocar palavras, é sobre entrar lentamente no universo emocional dela. E se você fizer bem, cada frase que você disser pode se tornar um gatilho psicológico, um que ativa o desejo dela, a curiosidade dela, a necessidade dela de mais. Mas para conseguir isso, você deve mudar completamente seu foco. Pare de pensar no que você tem que dizer. Comece a pensar no que você quer que ela sinta. Porque as mulheres não se apaixonam por palavras, elas se apaixonam pelas emoções que essas palavras as fazem sentir. Então, ouça atentamente novamente. Sua conversa não deve ser lógica, deve ser emocional. Seu objetivo não é informar, é provocar. E aqui vem uma das armas mais letais na comunicação sedutora: ambiguidade. Quando você diz algo que não é completamente claro, algo que tem duplo sentido, algo que pode ser interpretado de várias maneiras, ela começa a pensar. Porque se você der a ela a segurança emocional total desde o início, ela relaxa. E quando uma mulher relaxa emocionalmente perto de um homem que mal conhece, ela perde o desejo. Mistério cria fome. Ambiguidade cria obsessão. Fale com uma mulher como se você estivesse escondendo algo, não com mentiras, mas com intenção. Dê a ela frases de duplo sentido. Olhe nos olhos dela lentamente. Depois desvie o olhar como se ela fosse interessante, mas não única. E esse desprezo sutil, essa leve distância, esse ar de controle aciona o desejo dela de se validar através de você. E nesse momento você domina toda a conversa sem dizer quase nada. Se você conseguir isso, cada palavra que disser terá mais peso. Cada pausa se torna um convite ao desejo. Cada olhar se torna uma promessa não dita. E ela vai querer mais. Mas ainda não terminamos. Agora vou te ensinar como usar seu ambiente, sua linguagem corporal e sua energia para criar uma aura irresistível de mistério sem dizer uma única palavra extra. Antes de falar com uma mulher, você já está seduzindo-a, mesmo antes de abrir a boca. Porque a atração não começa com o que você diz, começa com o que você transmite. E isso é o que quase nenhum homem entende. A maioria dos homens acredita que deve esperar o momento perfeito para iniciar uma conversa, quando, na verdade, a conversa já começou no momento em que você entrou no campo de visão dela. Seu andar, sua postura, a direção do seu olhar, a maneira como você ocupa o espaço, tudo isso fala mais alto do que qualquer frase que você possa ensaiar. Você poderia ter as melhores falas do mundo, mas se seu corpo transmite carência, ansiedade ou fraqueza, ela já sentiu, e você já perdeu.
É por isso que Maquiavel disse: aquele que quer ser temido e amado deve parecer dessa forma antes mesmo de agir. Sua energia é sua verdadeira primeira impressão. Não suas roupas, não seu corte de cabelo, não seu sorriso. Sua energia. E essa energia é cultivada em silêncio. É o produto de uma mentalidade que não busca agradar, mas influenciar. Uma mentalidade que não busca aprovação, mas respeito. Uma mentalidade que não implora, mas desqualifica. Então ouça com atenção. Antes de falar com uma mulher, você deve entrar na sala com intenção clara. Não com o objetivo desesperado de pegar uma garota, mas com a atitude de um homem que já é desejado. Ande como se todos já soubessem quem você é, como se você fosse o dono invisível da sala, como se sua presença sozinha alterasse a atmosfera. Você não precisa de arrogância, você só precisa estar presente. E é isso que faz a diferença. Um homem que está presente, que não vive em sua cabeça, que não está se julgando, irradia energia magnética. Porque enquanto todos os outros homens estão distraídos, nervosos, atuando, fingindo, você está simplesmente lá, observando, sentindo, analisando. Ela já sabe o que você vai dizer. Ela sabe que você quer que ela goste de você. Ela sabe que você está jogando no território dela. Mas quando você fala com ambiguidade, quando usa pausas, silêncios, olhares, ironia, você desperta o lado primitivo dela. E essa parte dela não busca lógica, ela busca tensão, ela busca estimulação, ela busca o que não consegue entender completamente. É aí que o desejo vive. Você não pode gerar desejo explicando que é um cara legal. Você não pode gerar desejo dizendo a ela que gosta dela. Você não pode gerar desejo validando-a constantemente. Desejo é confusão emocional, é contradição, tensão não resolvida. E para que essa tensão exista, você deve aprender a falar como um homem que tem opções, como um homem que não está buscando aprovação, mas observando, não perseguindo. Seu tom importa mais do que suas palavras, seu ritmo importa mais do que sua história, sua energia importa mais do que seus elogios. Porque quando você fala devagar, calmamente, com controle, ela sente. E essa calma a deixa nervosa, porque não é a calma da submissão, é a calma da dominação. Muitos homens acreditam que falar com uma mulher significa ser engraçado, interessante, ter tópicos preparados. Errado. Falar com uma mulher, se seu objetivo é seduzi-la, significa transmitir poder, sem ter que provar isso. É falar com intenção, é falar com presença, é falar sabendo que você não está pedindo, você está decidindo. Agora, ouça isso com atenção. O desejo é construído quando ela não consegue prever se você está interessado ou não. Quando cada frase que você diz pode ser interpretada de duas maneiras. Quando seu olhar carrega uma intenção que você não verbaliza. É como se ela sentisse que algo está acontecendo, mas não pode provar. E isso a deixa louca, porque o desejo feminino não funciona como o desejo masculino. Os homens desejam o que veem, as mulheres desejam o que devem imaginar. E se você não der espaço para ela imaginar, se revelar tudo desde o início, se deixar claro que ela já está em um pedestal, ela perde o interesse. Você deve falar com ela como se soubesse um segredo, como se não estivesse impressionado, como se pudesse ir embora a qualquer momento, e ela sentirá. Essa sensação de que você não está tentando prendê-la, que você não precisa da validação dela, que seu mundo não gira em torno dela, isso a hipnotiza. E é aqui que entra um princípio maquiavélico. Nunca permita que o outro lado acredite que está no controle. Mesmo que você seja educado, mesmo que sorria, mesmo que pareça cordial, você deve ser quem conduz a conversa para onde quer que ela vá. Não pela força, mas pela direção sutil. Faça perguntas que a tirem da zona de conforto dela. Use silêncios desconfortáveis. Responda calmamente como se o que ela disser não te afetasse. E quando ela tentar te impressionar, não reaja. Observe-a. Isso a deixará inquieta, porque a maioria dos homens a elogia por qualquer coisa trivial. Mas não você. Você é uma anomalia. E as mulheres não desejam o que entendem. Elas desejam o que as confunde. Quero que você entenda algo profundamente. Uma mulher não se lembra exatamente do que você disse. Ela se lembra de como você a fez se sentir. E você deve se tornar o homem que a faz sentir-se viva através da intriga, através da contenção,
através da sensação de que algo mais pode acontecer, mas ainda não. E esse ainda não é o que a mantém fisgada. É por isso que os homens que realmente dominam não tentam ser apreciados, não tentam ser engraçados, não tentam parecer interessantes. Eles simplesmente se expressam como se a verdade deles fosse suficiente, e isso é magnético. A maioria dos homens fala com as mulheres a partir de uma posição de submissão. Eles querem ser apreciados, eles querem fazê-la rir, eles querem entretê-la, eles querem provar que valem a pena. Você percebe o quão patético isso soa? Se você tem que convencê-la, então você já está abaixo dela. E se você está abaixo dela, ela nunca vai desejar você. Desejo não é simpatia, desejo não é afeto, desejo é atração por alguém que ameaça o ego dela. Sim, uma ameaça, porque as mulheres não são atraídas pelo que controlam, elas são atraídas pelo que não conseguem prever. Um homem que fala sem filtro, que não tenta agradar, que se move por sua própria lógica, ele é uma anomalia. E a anomalia é irresistível. Agora, deixe-me dizer sem anestesia. Quando você fala como um homem carente, você se comporta como uma criança. E quando você age como uma criança, ela te vê como um irmão, não um homem. E você não quer ser amigo dela, você não quer ser o terapeuta dela, você não quer ser o ursinho de pelúcia emocional dela. Você quer entrar na mente dela e fazê-la pensar em você mesmo quando você não está por perto. E isso só acontece quando você não se impressiona com ela. A beleza dela não te intimida, a indiferença dela não te afeta, e a atenção dela não é sua recompensa. Quando você atinge esse estado, ela muda o jogo. Ela começa a te perseguir, ela começa a justificar as mensagens dela, ela começa a trabalhar para manter seu interesse. E esse é o primeiro sinal de dominação. Quando você não é mais aquele que tenta provar algo, é ela quem tenta provar a si mesma para você. Mas para chegar a esse ponto, você precisa matar o homem carente dentro de você. Aquele que se explica, aquele que tem medo de ofender, aquele que coloca uma mulher em um pedestal só porque ela é bonita. Ela não quer um servo emocional, ela quer um homem que a desafie, que a faça sentir que a beleza dela não é suficiente, que ative a mente dela. E você pode ser esse homem, mas primeiro você precisa entender uma coisa. Você não está falando com uma mulher, você está falando com o ego dela. E o ego dela está programado para detectar impostores. Então, quando você entra com medo, com dúvida, com ansiedade, ela sabe. E mesmo que ela não diga, ela te descarta. Mas quando você entra com clareza, calma e dominação interior, mesmo que você não seja o mais bonito, mesmo que você não seja alto, mesmo que você não seja rico, ela sentirá. E isso vai confundi-la, porque ela não entenderá por que não consegue te controlar, por que não consegue te rotular, por que você não reage como os outros. E nessa confusão, nasce o desejo. O desejo não é criado dando respostas, o desejo é criado deixando perguntas. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer. Falar com uma mulher não é apenas usar palavras, é sobre enviar sinais, brincar com símbolos, ativar o subconsciente dela. Maquiavel sabia disso. Ele entendia que a linguagem mais poderosa não é direta, é a linguagem que confunde, seduz, força ela a interpretar. Porque o que deve ser interpretado é o que se torna desejado. Quando você fala em linha reta, lógico, previsível, você se torna chato.